João Menino Vargas tem 83 anos. Integrou 3 comissões militares, a primeira em Timor, a segunda em Moçambique e a terceira na Guiné. No dia 26 de abril de 1974, foi incumbido de coordenar a libertação dos presos políticos que se encontravam detidos na prisão de Caxias. Fez parte da Comissão do Serviço de Documentação da Extinção da PIDE-DGS e foi criptólogo. Olá! Olá, cá estamos. Quais são as suas lembranças mais marcantes da ditadura do Estado Novo? Olha, vou-lhe referir o seguinte. Eu era um jovem produto do Estado Novo. Está a ver? Eu fiz o liceu, fiz a escola primária, o liceu, entrei para a Academia Militar. Portanto, dentro dos bons princípios de então. O meu pai era um homem conservador, bastante conservador, tinha sido seminarista. A minha mãe era doméstica, tratava muito bem dos meninos, que era eu e o meu irmão, não é? E falar de política, não se falava de política, que era perigoso, não é? Além disso, eram cidadãos, no fim de contas, satisfeitos, não tinham preocupações de natureza social ou política, muito menos. E assim foi a minha vida até ao fim da Academia Militar. Eu acabei o 7º ano, que era o atual 11º ano, com 16 anos. E, portanto, logo tive que fazer a opção, e nessa altura, não é, a minha opção foi ir para a Academia Militar. Porquê? Porque o meu pai também era militar e eu entusiasmava-me os cavalos, os soldados a marchar, aquilo tudo, e, portanto, nem se pôs a questão. O que é que queres ser? Quero ser militar, oficial do Exército. Muito bem. E lá fui, saí oficial do Exército, depois dos anos passados na Academia Militar, sou oficial do Exército e vou colocado num quartel onde tenho os recrutas, não é? Faço ginástica com os recrutas, corro com os recrutas, por aí fora, não é? Dou-lhes instrução sobre o material de guerra e por aí fora. Até que o tempo foi correndo, fazia exercícios em Santa Margarida, naquela altura Portugal entrou na NATO e, portanto, havia materiais novos, havia, portanto, necessidade de integrar, dos militares se compenetrarem das suas novas missões e de aprenderem, de estudarem os novos materiais, por aí fora. Portanto, era uma vida cheia. Até que conheci a minha mulher. E aí é que surgiu a política. E surge a política porquê? Porque, de facto, enquanto a minha família era uma família conservadora, a família da minha mulher era uma família, não é, do que se chamava então do reviralho. O meu sogro era um fulano contestatário do sistema. Era um homem brilhante. Eram 10 filhos, tinham 10 filhos do casal. Ele era um homem brilhante, com uma cultura muito acima da média e era um oficial distintíssimo. Tinha uma mais alta condecoração do Exército Português, a Ordem Militar da Torre Espada. E, portanto, é aí que eu começo a perceber que a vida é um bocado diferente daquela que me inculcaram nos anos da minha juventude, por aí fora. É aí que eu comecei a perceber-me, de facto, não é? De algumas verdades que eu desconhecia completamente. Por exemplo, esse meu sogro tinha tido um contacto muito próximo com a Guerra Civil de Espanha, visto ter sido responsável pela segurança de um setor da fronteira, no Alentejo. E contava histórias, de facto, de arrepiar os cabelos, não é? De arrepiar os cabelos. Porque é que ele tinha sido agraciado com a Torre Espada? Apesar de tudo o que se diz atualmente, contra as prepotências e arbitrariedades das guardas fronteiriças naquela época e de perseguirem os espanhóis que se refugiavam, não é? Ele era um homem, uma boa alma, um tipo generoso, um tipo, de facto, de primeira água, um homem excepcional. E
um dos factos que o tinha marcado, ele contava muitas outras histórias, mas um dos factos que tinha marcado e que marcou também a mim, foi que ele contava que um dia caminhava ao longo da fronteira, era oficial de cavalaria a cavalo, com 2 guardas republicanos que o apoiavam, não é? E vão correndo os postos da fronteira onde havia secções que faziam o controle, não é? E, portanto, ele ia passar inspeção a esses postos fronteiriços. E, um dia, os 2 guardas republicanos tinham ali um compadre e pediram-lhe para ir lá numa cavalgada beber um copo com o compadre e ele ficou sozinho. Ficou sozinho e às tantas ouviu gritos de uma criança que dizia acuda-me, acuda-me, não é? O que era? Um rapazito dos seus 13, 14 anos que corria do lado da Espanha para entrar em Portugal e já estava em território português. Ele apeou do cavalo, protegeu o rapaz e verificou que ele estava a ser perseguido por falangistas, por militares afetos ao Franco, não é? Não sei se pouco conhece da Guerra Civil de Espanha, não é? Não, Mas, até portanto, conheço. Havia o governo da República, não é? Que não era um regime comunista, era um regime de esquerda, pronto. Havia anarquistas, comunistas, não é? Trotskistas, por aí fora. Era um governo de esquerda. E que foi apoiado pelas brigadas internacionais, não é? E o Franco, com militares desafetos do regime da República, o Franco tinha sido corrido para o Norte da África, prepara lá a legião e desembarca, vem de Marrocos, onde tinha sido, digamos, afastado, e desembarca e tem, no fim de contas, o apoio de parte também do exército, não é? Espanhol, desafeto, evidentemente, da República. Ele, portanto, protege o rapaz que está a ser perseguido por falangistas. E depois trava-se ali uma grande discussão. Tu entregas-nos o rapaz. E ele dizia, isso não entrego. Ele está em território português. Há leis internacionais que o protegem, não entrego o rapaz. Isso é que entregas. Não é? Não entrego, não, senhora. E depois, dos 3 falangistas, um dizia, esse dizia que tens que entregar o rapaz, tens que me entregar o rapaz. O outro dizia, não é? O português tem razão. E outra era assim, como em todas as coisas, não é? Havia as 3 nuances. Bem, até que às tantas, o mais assintoso, o mais ruinoso, avançou com a espingarda, não é? Entrega-nos o rapaz, ameaçando com a espingarda. E o meu sogro, que era um homem com um pouco mais de 1,5 m, franzino, pegou-lhe na espingarda, tirou-lhe a espingarda. Está a perceber? Aproveitando, digamos como nos jogos orientais, como no judo. Quando ele avança com a espingarda para a frente, é o momento próprio para lhe puxar a espingarda, não é? Tirou-lhe a espingarda. E o homem ficou aterrado, não é? Ficou aterrado. E o oficial português pegou na espingarda, deu-lhe a espingarda. Não quero a tua espingarda para nada. E os espanhóis foram-se embora. E ele ficou com o rapaz. Ficou com o rapaz e o rapaz começou a contar. Chorava e dizia, a minha mãe agora não sabe de mim, não é? O que é que eu hei de fazer? E o meu pai agora, não é? Não tem, fica sozinho. Que era, portanto, o rapaz. O rapaz era filho de um regedor de uma aldeia que ficava em Espanha, ali próxima. E estava a ser perseguido, queriam-no matar. As eram autoridades afetas ao governo da República, queriam-no matar. Ele sabia que estava num rol de pessoas a abater. E era caçador, refugiou-se ali nos montes, numas montanhas, e o rapaz ia diariamente levar-lhe comida.
Os falangistas, o que é que pensaram? Para apanhar o pai, seguiam o rapaz. Isto que era natural, viam-no ir com qualquer coisa na mão, viam perfeitamente que ele ia levar alimentação e, portanto, perseguiram o rapaz. Quando o rapaz se sentiu perseguido, em vez de ir em direção ao sítio onde estava o pai, fugiu em direção ao território português. E, ao ver o oficial português, aproximou-se. De maneira que o rapaz chorava, não é? Que fazia dó. O que é que será da minha mãe e do meu pai e não sei o quê. Oh pá, está descansado. Tu agora és refugiado. Tens direitos. Deixa estar. Alguém há de contactar com a tua mãe, dizer onde é que tu estás. Tu has de voltar para a tua casa e não sei o quê. E levou o rapaz para o Governo Civil de Porto Alegre. E o rapaz ficou entregue no Governo Civil de Porto Alegre. Não é? A Guarda Republicana estava ligada ao Governo Civil. Não é? E o oficial português teve que ir passar nova ronda, lá seguiu no seu cavalo com os 2 guardas republicanos. Quando regressa, pergunta, até o rapaz, o Manolo, ou não sei o quê, ninguém lhe queria contar o que se tinha passado. Então, mas onde é que ele está? Toda a gente queria fugir com o rabo à seringa, digamos. Até que a triste realidade é que o rapaz tinha havido ordem para o entregar na fronteira, foi entregue na fronteira, os espanhóis assinaram a guia de entrega do rapaz e mataram-no logo ali. Que horror. Histórias destas, havia muitas histórias destas. Histórias inacreditáveis, não é? Como mesmo. De um fulano qualquer que era... E portanto, isto começou a marcar, quer dizer, é que a ordem vem de Lisboa. Às tantas é Lisboa, é o governo português que manda entregar o rapaz na fronteira. E às tantas, também uma história, não sei se era com o governador civil de Porto Alegre ou qualquer coisa assim. Há uma autoridade espanhola, governador civil de Badajoz, que tinha amizade com o governador civil de uma terra portuguesa, pronto. E perante as ameaças, ele falou com o seu amigo português e o amigo português disse-lhe, opá, está descansado, eu tenho uma propriedade ali, pá, é um sítio no Alentejo praticamente isolado, vais para lá, estás lá com a família, não tens problemas nenhuns. Umas marquesas, quaisquer espanholas, vieram a saber que estava lá aquela família, comunicaram com o governo português e essa família foi entregue na Praça de Torres de Badajoz, onde foram fuzilados. Era assim. Na Praça de Torres de Badajoz. Os fuzilamentos eram as pessoas todas à roda da arena, do lado de dentro da arena, e um tipo com uma metralhadora, fumando o seu cigarro, e às tantas, quando já estava tudo disposto, trrr. E depois eram as mulas que arrastavam como se arrasta o touro, não é? Os cadáveres em cima de um estrado, que eram puxados por mulas para uma pira que era alimentada com os cadáveres. Isto é novo, não é? Que horror. É horror, não é? Pronto, portanto, isto não é um facto, isto é uma descrição. Eu comecei a ser confrontado com esta realidade. Afinal, eu pensava que vivia num país cor-de-rosa e vivia num país onde estas coisas sucediam. Não é? Inacreditável. O governo português colaborava enviando as pessoas que queriam, era pura e simplesmente, nada tinham a ver com a guerra, queriam era viver tranquilamente. E o governo português tinha estas decisões desta natureza. Pronto, mas passando isto, vieram as eleições do general Humberto Delgado. Agora, essa é outra história. O general Humberto Delgado era um homem que
tinha um passado brilhante. Era general da Força Aérea. Tinha sido adido militar em Washington. Tinha criado a Direção-Geral da Aeronáutica, coisa que vale em Portugal. Portanto, era um homem com um passado importante, não é? De relevo. E as pessoas pensavam que, se ele se candidatasse a Presidente da República, que não podia ser afastado. Quer dizer, pôr lá um fulano qualquer que vivia em Portugal e que não tinha este passado, facilmente o eliminava, o prendia, o dizia que estava a exercer atividades contra o Estado português, qualquer coisa que valha. Mas, no general, tinha prestado altos serviços à nação. Não era possível. Portanto, pensava-se nessa altura, isto é 1958. 1958. Pensava-se nessa altura que era uma candidatura como outra qualquer. E, portanto, não é? Íamos ter eleições mais ou menos a sério, digamos, tanto quanto possível. Agora, sucedeu o impensável. As pessoas, para ir votar, precisam ter uma lista, não era? Um papel que dobrava e depois ia lá e metia na urna, na chamada urna, não era? Pronto. E então eu tinha que ter o papel. As pessoas que iam votar tinham que ter o papel para pôr lá a cruzinha num ou noutro. Um era o Américo Tomás, outro era o Humberto. Disparate. Outro era o... Agora foi uma branca. Como? Agora deu-nos uma branca. Outro era o Humberto Delgado. E, portanto, as pessoas tinham que pôr a cruzinha e meter o voto na urna. Ora, o que é que sucede? Os quartéis entravam de prevenção. Sabe o que é prevenção? Não. O quartel fica fechado, pronto para qualquer eventualidade. E as pessoas não podem sair, nem oficiais, nem sargentos, nem praças. O quartel está fechado, está de prevenção. Okay. Está a ver? E, portanto, se os candidatos mandavam as listas para a gente votar, as listas tinham que ter ao quartel e no próprio quartel é que nos poderiam dar as listas. Porque nós estávamos fechados no quartel, não podíamos ir à procura das listas onde as houvesse. Não é? E no quartel, se as mandavam para lá, não nos entregavam as listas. E assim foi. As listas para uma pessoa votar no Humberto Delgado foram entregues ao comandante. O comandante, não é? O comandante, havia duas listas, não era uma mesma lista para pôr a cruz. Havia duas listas, uma era do Humberto Delgado, outra era do Américo Tomás, não é? Então o que é que fez o comandante naqueles dias de prevenção que antecederam as eleições? Recebeu as listas do general Humberto Delgado e não as distribuiu. Está a ver? De maneira que quando chegou à hora das eleições, veio uma carrinha, uma caminhonete, entramos na caminhonete, os oficiais, e fomos desembarcar à porta da sede da União Nacional. E aí é que o comandante deu uma lista do Américo Tomás a cada um. Está a perceber? E, portanto, as pessoas não tinham outro remédio senão deitar aquela lista. Só 2 oficiais desafiaram o sistema. Fui eu e um outro tal, chamado Mexia Leitão, que, à saída da caminhonete, junto à porta da União Nacional, dissemos, não senhora, eu não aceito esta situação. E fui por aí fora. E chegámos junto a um polícia e eu perguntei, onde é que há aqui listas para votar? E o polícia, muito a medo,
disse, é ali, apontou-nos para a União Nacional. E nós dissemos, não é dessas que a gente quer. E o polícia, muito a medo, lá indicou uma tabacaria qualquer que havia ali próxima. E fomos os únicos 2 oficiais, penso eu, que votámos no general Humberto Delgado. Portanto, veja que democracia era esta, está a ver? Isto são lembranças do passado. Claro, muitas coisas havia para contar, mas gastávamos aqui a tarde toda e não chegava. Mas penso que estes 2 casos são elucidativos, não é? Pronto, pergunto mais para agora. Você participou em 3 comissões militares. Descreva-me de uma forma sucinta a participação em cada uma delas. Ui. Sucinta não dá. Há coisas que não podem ser muito resumidas. Eu namorava a minha mulher e havia uma lei que proibia os oficiais de casar, proibia-os de casar antes dos 25 anos. E tinham que já ser tenentes. Tinha que já ser tenente, não podia ser alferes. Um fulano saía da Academia Militar, era aspirante, depois passado na escola prática, passado o tempo de escola prática, de tirocínio como aspirante, era promovido a alferes. E passados aí mais 2 anos é que era promovido a tenente. Eu já era tenente, mas não podia casar porque não tinha 25 anos. E pronto, vivíamos o nosso namoro. Ela morava perto do quartel onde eu estava, nessa altura, e lá nos íamos encontrando por aí fora, não é? Naquela altura, a antiga portuguesa. O meu sogro, a tal boa alma que eu lhe referi há bocado, era um homem apesar, portanto, das suas ideias, era um homem de muito valor e era o comandante da principal quartel de cavalaria. Era a Escola Prática de Cavalaria. Não é? Era comandante da Escola Prática de Cavalaria. E foi convidado pelo general Humberto Delgado para ser o seu chefe da candidatura. Está a ver? E, como lhe disse há bocado, se era uma candidatura que parece que não podia deixar de ir por diante, ele pediu para o Ministro da Defesa de então, ou Ministro da Guerra, ou lá o que era, autorização para participar na campanha para as eleições do lado do Humberto Delgado. Foi-lhe negado. Pronto, depois há mais uma série de peripécias que não interessa agora estar a descrever, mas ele foi afastado do comando da Escola Prática de Cavalaria. Tiraram-lhe o comando e mandaram-no apresentar em Lisboa. Passado algum tempo, e dizendo-lhe que ele havia, quando acabasse este período efervescente das eleições, que ele regressaria e retomaria o comando da Escola Prática de Cavalaria. Mas não sucedeu assim. O tempo passou e às tantas disseram-lhe: você é o homem bestial, nós precisamos de si para professor de Tática de Cavalaria no Instituto de Altos Estudos Militares. Está a ver? E o homem fica em Lisboa e vai ser professor do Instituto de Altos Estudos Militares, não é? Ensinando Tática de Cavalaria. E pronto, e a Escola Prática, acabou a Escola Prática para ele. Passado pouco tempo, houve uma revolta, uma tentativa da revolta em Timor, em 1959. Em abril, maio de 1959, houve uma tentativa de revolta.
E, portanto, ele, professor de tática de cavalaria nos altos estudos militares, foi chamado ao ministro, que lhe disse: você é o homem bestial, nós precisamos de si para ir para o comando militar de Timor, porque houve lá uma tentativa de revolta e nós nem sequer sabemos bem o que é que se passou por lá. Está a ver? Uhum. E assim se deporta um fulano para Timor. Quer dizer, ele não é deportado. Ele não pode dizer que foi deportado. Não é? É ou não é? É. Não se pode dizer que foi deportado. Pronto, foram as circunstâncias. Sabe-se lá se foram as circunstâncias. Se calhar não foram as circunstâncias, não é? Pois. Pronto, e foi para Timor. A minha namorada tinha acabado o 7º ano de Odivelas e preparava-se para entrar na faculdade. Mas quis acompanhar os pais. Os pais iam para Timor e ela dizia: também quero ir com os meus pais e depois faço o curso quando regressar. E quer ir, e quer ir, e quer ir, não é? E eu pensei, solteiro e bom rapaz, não é? Com algum espírito de aventura, pensei, e por que não eu? E ofereci-me para ir para Timor. Está a ver? Portanto, Timor foi uma paixão. Eu quis ir para Timor, não é? Atrás da minha namorada, com a minha namorada. E lá casei. A tal lei dos 25 anos acabou 1 mês ou 2 antes de eu fazer 25 anos. De maneira que eu casei e ainda não tinha feito os 25 anos, porque essa lei dos 25 anos acabou. Lá casei, lá nasceram 2 dos meus filhos mais velhos. E lá fiz parte da minha vida militar, onde estive 4 anos e meio. Timor foi uma paixão e foi um orgulho para mim ter estado em Timor. Isto porquê? Porquê? Porque realmente Timor era uma colónia miserável. Miserável, mesmo como se pode chamar, miserável. Imagine que não havia, mesmo na capital, Dili, não havia nenhuma rua alcatroada. As ruas eram poeirentas. Não havia eletricidade. Já viu? Não havia nada. O abastecimento de água era uma miséria. A gente tinha que beber água fervida e filtrada. Aquilo era, de facto, uma coisa pavorosa. As histórias da miserável administração portuguesa, não é? Eram mais que muitas. A corrupção, o nepotismo, sei lá, tudo que se possa imaginar. Aquilo situava-se quase nos antípodas e, portanto, a administração portuguesa, não é? Era corrupta até dizer chega, não é? Prepotente e pronto, e faziam todos os desmandos. Talvez porque o tal militar, comandante militar, senhor meu sogro, pai da minha noiva, fez um relatório sobre... Ele tinha sido incumbido de fazer um relatório sobre os acontecimentos, a tentativa da revolta, onde morreu muita gente. E ele fez esse relatório. Correu a colónia de uma ponta à outra, falou com as autoridades gentílicas, falou com os administradores, falou com os portugueses, os poucos portugueses ali radicados, pouquíssimos, e fez o seu relatório. Claro que ele, como era um homem estudioso e muito meticuloso, ele já ia muito bem documentado aqui de Lisboa. E, portanto, fez um relatório onde o fundamental não tinha sido a revolta em si.
o fundamental do relatório era a desgraçada colonização portuguesa, a desastrosa colonização portuguesa, que tinha levado ao desespero, não é? E à tentativa da revolta civil. Quer dizer, de facto, a miserável colonização portuguesa tinha criado todas as condições para que eclodisse uma revolta, não é? Está bem? Claro, fez esse relatório e mandou para Lisboa. Claro, agora dizer mal do regime colonial português, pôr em xeque a colonização portuguesa, mandaram-no logo regressar. Aí vai ele, nem chegou a completar um ano, aí vai ele de regresso, por causa do relatório. Dizer-lhe, você vem cá dar explicações e depois volta. Nunca mais voltou. Não é? Nunca mais voltou. Depois, mas talvez esse relatório, a tentativa da revolta em si e esse relatório, obrigaram talvez as autoridades portuguesas a virar os olhos e a olhar por Timor. E, de facto, houve uma melhoria significativa no aparelho militar, enquanto os militares que lá estavam eram fulanos, digamos, fulanos, naquele doce farniente, não é? Racistas, comodistas, não é? E, portanto, quer dizer, nada faziam, não é? Nada que a colónia lhes possa dizer que lhes deve, não é? Eu lembro-me de estar num fulano sentado a beber o whisky e de ouvir o fulano chamar, não sei quantos, Malsoco, Malsoco, não é? E o Malsoco lá vem todo atarantado, olha, dá-me aí esse cinzeiro. Era o cinzeiro que estava em cima da mesa. Não é? Pronto, quer dizer, essa mentalidade mudou no período em que eu lá vivi, não é? No período em que eu lá vivi. E fizeram-se alguns melhoramentos. E quando nós chegámos, não havia luz elétrica, não havia estradas, e havia ainda muitas ruínas da guerra. Ora, a guerra tinha acabado em 45, 39, 45, eu chego lá em 59, portanto já eram 14 anos, não é? 14 anos. E ainda havia ruínas da guerra, não é? Pronto. Portanto, as condições avançou, como havia muita falta de médicos, avançou uma equipa de médicos militares em várias especialidades, avançaram uma série de oficiais e mais militares, não é? E uma série de oficiais fulanos que tinham tido participação já nas revoltas académicas, nas manifestações académicas daquela época, não é? Onde havia perseguição, quer dizer, havia as manifestações académicas e depois a PIDE fazia as prisões, não era? Não é? E, portanto, havia ali fulanos que já tinham passado político, visto terem tomado parte em manifestações académicas, já tinham passado, não é? Pelos interrogatórios da PIDE e por aí fora. Portanto, era um caldo político sui generis, não é? Por um lado, uma população descontente e pouco culta, quase primitiva. Do outro lado, as pretensões da Indonésia que ameaçava invadir. Tinha sido a conferência, salvo erro, de Bandung, não é? Onde os países, onde a Índia, a Indonésia e a China se tinham comprometido a acabar com as colónias portuguesas encravadas nos seus territórios. E, portanto, a Indonésia era uma ameaça permanente. Portanto, uma ameaça permanente, não é? Uma população miserável,
não é? E pessoal descontente politicamente, com formação política, que aparece lá de novo, portanto, criam um caldo de cultura muito especial. Foi aí, verdadeiramente, que eu me tornei verdadeiramente um cidadão consciente, um democrata de corpo inteiro, não é? Foi aí, no convívio com essa gente, do qual o meu orgulho de ter sido amigo. Entre eles podia citar alguns nomes, mas não vale a pena, não interessa. Isto foi Timor. Portanto, eu penso que os militares tiveram um papel importante, que se modificou muito nesse período. E eu penso que tive também um papel de relevo. Eu comandei um centro de instrução onde os soldados eram todos tratados como gente adulta. Tinham 20 e tal dialetos diferentes. Homens primitivos que vinham com o seu galo debaixo do braço e uma katana. E fizeram-se soldados ali de corpo inteiro. Pronto, mas não adianta falar nisso. Moçambique, uma calamidade. A minha segunda comissão em Moçambique, uma calamidade. Uma calamidade porquê? Porque a influência da Rodésia e da África do Sul, onde figurava o regime do apartheid, tinha grande influência em Moçambique. Está a ver? E as pessoas eram racistas, verdadeiramente racistas. Está a ver? A pessoa sentia isso. Nas poucas pessoas que viviam, com quem convivíamos, visto que havia uma messe de oficiais fora da cidade. Mas a messe era um sítio chique, era dentro, a cidade era uma cidade, pronto, uma pequena cidade, e a messe era assim um local de reunião, tinha uma ampla sala com bons meiplos, não é? Jogava-se brides, bebiam-se uns uísques e tal, por aí fora. E aquele racismo estava à flor da pele das pessoas que nós conhecíamos ali, não é? Aliás, quer dizer, isso era bem patente em Moçambique. O pai do José Rodrigues dos Santos era médico lá, em Tete. E porquê é que ele estava em Tete? Porque se tinha solidarizado com um enfermeiro africano que tinha concorrido a enfermeiro de primeira. Num sítio bom, não me lembro qual era, numa cidade boa, onde se vivia bem. E então, não é, ele solidarizou-se porque o diretor do hospital, apesar do enfermeiro ter concorrido, ter feito as suas provas e ser enfermeiro de primeira classe, de primeira categoria, o mandava limpar o chão e varrer o chão e limpar as retretes. E o enfermeiro disse, então eu estudei, preparei-me, e agora eu é que tenho que fazer estes trabalhos. Vosso Mecê, enquanto eu for diretor, faz aquilo que eu lhe mandar. E o pai do Zé Rodrigues dos Santos solidarizou-se com o enfermeiro e foi corrido para Tete. Não sabia dessa? Desta não sabia. Havia um aspirante, o aspirante Riquito, que eu penso que depois foi professor na Faculdade de Coimbra. O Riquito, porquê é que apareceu? Acho que foi esse o Riquito. Não tenho a certeza se foi ele. Porquê é que aparece em Tete? Porque havia uma terra, Manica. Manica ficava na fronteira com a Rodésia. Está a ver o mapa de Moçambique? Não. Mais ou menos. Ficava ali mais ou menos, com a fronteira da Rodésia. E tinha uma piscina muito boa. E tinha um bom restaurante, uma esplanada e uma grande piscina. E muitos rodesianos iam ali para a piscina. E um dia, um cabo africano, ou um forriel africano, não o deixaram entrar na piscina. Não o deixaram entrar, frequentar as instalações. Porque, quer dizer, os sul-africanos ou os rodesianos
não condescendiam agora para estar no mesmo lugar onde estava um preto. Não sabia. Mas fica a saber que era assim, não é? E de maneira, quer dizer, não deixaram entrar o Furriel africano. O aspirante foi lá e impôs a entrada do Furriel. E foi corrido. Porquê? Não se podia, estava a contribuir para uma degradação das condições de amizade entre os dois povos e não sei o que mais. Portanto, foi corrido. Pretete. Está a ver? Portanto, Moçambique foi para esquecer. Uma experiência triste. Havia contactos com as populações, que se chamava na altura psicossocial. Não havia guerra naquela região, ainda não havia guerra, e, portanto, os soldados, deslocavam-se soldados em viaturas, iam parando de terra em terra, levavam um enfermeiro, não é? Que fazia pequenos tratamentos às pessoas, falava-se com as pessoas, eles expunham os seus problemas, por aí fora. Portanto, era a ação psicossocial. E há um fulano, chega a uma zona do Chioco. O Chioco era uma terra muito fértil, e nessa altura, havia proteção da cultura do algodão em Moçambique. E ali tinha-se instalado uma empresa, não sei se era empresa estatal, o que era, para fomentar a cultura do algodão. E já ali estava há uns anos, e havia já 14 famílias africanas que tinham trator. Não é? E, entretanto, vai uma patrulha dessas que fazia ação psicossocial e ficam admirados por ver o algodão todo a voar no ar, não é? Então, o que é que se passava? Averiguar porquê? Porque é que o algodão não é colhido? Porque é que os tratores está tudo parado por aí fora? O que era? Era o seguinte. Isto é incrível. Eu estou a contar histórias. As pessoas não acreditam, não é? A história é a seguinte. Havia empresas, grandes empresas. Uma delas era a Sena Sugar, que fazia a exploração do açúcar no delta do Zambeze. Não é? Tinha grandes explorações, grandes plantações de cana-do-açúcar. E quando chegava a altura da colheita, era preciso gente para trabalhar. Está a ver? E então como é que era? O fulano da empresa ia falar com as autoridades, com o governo de distrito ou da província de, sei lá, de Teta, ou coisa que valha, e dizia, eu preciso de 600 ou 800 ou 1000 homens para apanhar a cana-do-açúcar. É possível? É, com certeza. De maneira que o governador do distrito depois despachava para os administradores de circunscrição. Os distritos dividiam-se em circunscrições. E as circunscrições em postos administrativos. De maneira que o governador do distrito despachava para os... Não havia registro civil. Não é? Não havia registro civil. As pessoas nasciam e morriam, pronto, pá. Nasceu e morreu, pá. Não se esteja a rir. As pessoas cá em Portugal também morriam de morte natural. Estava doente, morreu, é natural. Não é? Pois. Eu disse, eu era velho, morreu, pronto. Por causa da morte, o médico punha lá, morte natural. Não é? Lá, portanto, ele despachava para aquele administrador de circunscrição, fornece tantos homens. O outro fornece tantos, o outro fornece tantos, o outro fornece tantos, para fazer os tais 600, 800, ou lá o que fosse. Depois o administrador despachava para os chefes de posto administrativo. E dizia, tu forneces 20, tu 30,
tu 40, tu não sei quantos, tal. E assim arrabanhavam os tais 600 ou 800, que depois eram metidos em caminhões ou no comboio e iam para a Cena Sugar apanhar o açúcar. Claro, havia uma lei já do ministro Adriano Moreira, onde proibia esta prática. Proibia esta prática dos administradores, das autoridades administrativas, mobilizarem as populações para trabalhar em empresas. Mas havia que a legislação tinha uma lacuna. Salvo os vadios ou por aí fora. Quer dizer, eram livres, as pessoas não podiam ser obrigadas, a não ser que fossem vadios ou malfeitores ou não sei o quê. De maneira que os administradores o que é que faziam? Mandavam os cipais aos caminhos e se o fulano ia no caminho não estava a trabalhar, era vadio. Está a ver? E, portanto, lá iam os fulanos para a Cena Sugar e o algodão deles ficou, não é? A ser levado pelo vento. Está a ver? Uhum. Pronto. Isto, portanto, Moçambique foi uma comissão para esquecer. Não, de facto, nada me orgulha, nada me leva a abençoar ou dizer bem da comissão em Moçambique. Depois a Guiné. A Guiné é a guerra. Eu vou para uma zona no interior da Guiné. Né? E era a guerra, sério. Aquilo era mesmo no interior da Guiné, era numa terra chamada, que nós chamávamos Novo Lamego, mas que o nome original era Gabu, e que voltou a ser o Gabu. E era aí um comando operacional, responsável por uma vasta área, quase metade do território da colónia, responsável pela segurança dessa vasta área. E havia constantes... Explicar agora a gênese da guerra e a maneira, as razões da guerra, levaria imenso tempo, não é? Mas o que sucede é que o Gabu era bombardeado. Quer dizer, a terra, a Vilória, o Gabu, pequena cidade, pequena vila, já não sei, era rodeado de arame farpado e entre as duas fiadas de arame farpado, tudo à volta, havia minas e armadilhas. Portanto, não era fácil passar aquelas minas e armadilhas. E os acessos eram patrulhados, eram vistos, havia sempre os acessos. Mas como o país GC pretendia libertar território, não era matar gente, a guerra não é para matar gente, está a ver? Era libertar território. O território, um país só tem direito a uma colónia, só tem direito a uma colónia se realmente garantir a sua defesa e a sua subsistência por aí fora, não é? Uhum. Se não garante a segurança, não é? Então, como é que é? Não é. Se não há uma presença efetiva, se não há o controle das terras e das populações e por aí fora, se não há instituições, o que é que fica? Nada, não é? E, portanto, quer dizer, o país GC jogava nisso, libertar território. Portanto, o africano também, com o clima tropical, é muito fácil fazer uma casa, não é? Com materiais locais, com postes de madeira e por aí fora, faz facilmente uma casa. E, portanto, eles empurravam as populações para o interior da colónia para terem território libertado. E foi assim que eles acabaram por ver reconhecida a sua independência.
por diversos países. Eles diziam que tinham 3/4 do território libertado. Quer dizer, eles também não estavam lá, mas não havia presença portuguesa, nem populações, porque na medida em que as populações eram afastadas por eles, os obrigavam, ameaçavam, e eles iam-se concentrando. E o território ia sendo considerado, não é, liberto. Mas há uma nota de louvor que eu quero dar ao país GC. É que o Nova Lamego era bombardeada com alguma frequência. Não é? Chovia metralha, morteiros, foguetões caíam lá. Mas não morria, não havia grande azar. Está a ver? Porquê é que não havia grande azar? Porque aqui há uns anos atrás tinham iniciado as obras de saneamento, não tinha saneamento. E cavaram valas de um lado e do outro das ruas, que era para meterem as manilhas do saneamento. Deve ter faltado o dinheiro, não fizeram o saneamento, mas as valas ficaram lá. Está a ver? Ora, o que é que sucede? Sucede que as flagelações, os tais bombardeamentos, eram feitos com morteiros. O morteiro é uma arma que faz tiro assim. Está a ver? Uma espingarda faz tiro assim. O morteiro não, o morteiro faz tiro assim. Está a ver? O foguetão é a mesma história, não faz tiro assim, faz tiro assim. E então, o som adianta-se ao morteiro. Quer dizer, a gente ouve o som e só depois é que chega ao morteiro. Ou ouve o som do disparo e só passados uns segundos é que chega ao morteiro. Está a ver? O som anda a 340 metros por segundo, não é? E o morteiro, por aí fora, a gente já ouviu o som e depois é que cai o morteiro. O foguetão era a mesma história. De maneira, assim que se ouviam os disparos, a gente andava a passear na rua, à noite, com luzes acesas e tudo, e de repente, não é? As pessoas, de repente, parecia que não havia ninguém. As pessoas atiravam-se para dentro das valas, das tais valas que lá estavam para o saneamento e que tinham ali ficado, e as pessoas estavam dentro das valas. Só por coincidência é que o morteiro ou o foguetão cai dentro da vala, não é? Está a ver? Portanto, quer dizer, no fim de contas, a gente ia a ver depois daquele inferno que durava 3 minutos. Cada vez demorava 3 minutos. Isto parece a Guerra do Soldado, não é? Isto durava 3 minutos durante a noite, era durante a noite. O anoitecer, do modo geral, era mais ou menos à mesma hora. Porquê? Porque eles estavam aquartelados de lá do rio Geba, do rio Corubal. E de Nova Lamego ao Corubal eram 30 quilómetros. Está a ver? E eles não queriam ser apanhados a atravessar o rio, porque aí a aviação dava cabo deles, não é? Portanto, eles tinham que atravessar o rio antes de ser dia, para ir para a sua base, que era do lado lá do rio, ou no território do Boé, que era nosso, ou no território da República da Guiné. Está a ver? E, portanto, eles tinham que fazer o ataque às 11 horas da noite. E depois tinham que ir a correr para passar o rio para o lado de lá. Está a ver? Portanto, a partir aí da meia-noite a gente íamos dormir descansados. Já não havia guerra. Não é? Está a ver? É engraçado, não é? São coisas com piada. Onde é que se encontrava no dia 25 de Abril e que memórias tem da Revolução? Ora, no dia 25 de Abril eu estava em casa. E porquê?
Ora, eu regressei da Guiné já nos fins de 1973. Vinha um bocado marcado pela guerra. E, depois de gozar a licença a que se tinha direito depois de uma comissão, fui colocado no Ministério da Defesa Nacional, nas tais funções de criptólogo. Portanto, eu era mais um paisano do que um militar, está a ver? Está a ver? Tinha no Ministério da Defesa, as pessoas até andavam à paisana e eu, portanto, era o homem que recebia as chaves criptográficas e essas coisas todas, não é? Tinha, portanto, funções no Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, estava um pouco distante dos meus camaradas militares que nas unidades ou no Estado-Maior do Exército, não é, conviviam uns com os outros, reuniam por aí fora. Eu sabia do que se estava a passar, mas não me queria pôr em bicos de pés a dizer estou aqui, não é? Achava que também não ficaria bem, não é? Mas acompanhava tudo o que se ia passando, porque no mesmo prédio morava um fulano que participava em todas as reuniões preparativas do 25 de Abril. E, portanto, nós discutíamos, ele morava no 3º andar, eu morava no 4º, e encontrávamos frequentemente e discutíamos o que se ia passando nas reuniões dos militares e discutíamos e ele ia-me transmitindo tudo aquilo que se ia desenvolvendo. Até que chegou um dia, talvez 23 ou 24 de Abril, em que ele vai à minha casa, leva um maço de papéis e diz-me, olha, o movimento vai ser amanhã ou depois, não é? Vai eclodir o movimento. Tu não tens comando de tropas e, portanto, não há nenhuma missão que te seja confiada. O teu papel é continuar isto se a revolução não se realizar, se nós formos presos, tu tens que continuar até nós sermos libertados, não é? Quer dizer, o movimento não pode parar. Se nós formos presos, tu tens que continuar, juntamente com outros camaradas nossos. Toma lá os papéis, e deu-me os papéis onde ele tinha as missões e as coisas todas que ia recolhendo nas reuniões. De maneira, guarda estes papéis, já sabes, o que é que está tudo aqui, tudo aquilo que temos conversado, está aqui escrito nos papéis. Vocês depois têm é que continuar. Eu não sei se fiquei feliz ou infeliz, as duas coisas. Infeliz porque gostava de participar, não é? Infeliz porque gostava de participar. Feliz porque também ficava aliviado, não é? É um sentimento, eu não sei explicar, mas há aqui duas coisas. Eu tenho família, não é? Também me sinto aliviado, não é? Mas, por outro lado, pronto. Portanto, tu faz de conta que não tens nada a ver com isto. E pronto, eu fico em casa. Está certo? Está certíssimo. Até que quando o movimento já está assegurado e já veio do quartel da Pontinha e já se instalaram no Palácio da Cova da Moura, é que ele me telefona, o tal meu vizinho, atual general Charais, reformado, mais velho do que eu, me disse, olha, isto está praticamente consumado, já podes vir. E eu avancei por aí fora, chego lá, isto é já no dia 26. Chego lá no dia 26, não é? E estou à procura para me orientar no meio daquela confusão toda, não é? E às tantas, lá encontro o meu vizinho Charais e o meu vizinho diz-me, olha pá,
Não tens nada que fazer? Está aqui já uma coisa para ti. Estão aqui os advogados dos presos políticos e estão a chamar a atenção porque realmente o tempo está a correr e eles continuam presos. E nós ainda não tomámos providência nenhuma para os libertar. De maneira, encarrega-te tudo isso. Opa, então e como é que eu faço? Olha, tudo aquilo que for preso político, libertas. O que não for preso político, que não for crime político, mantens, fica preso, fica detido à mesma. Lá vou eu com os 2 advogados, saí do Palácio da Cova da Moura em direção a Caxias, com os 2 advogados. Eu ia preocupado, pensar, e agora? O que é crime político e o que é crime de delito comum? Isto é muito complicado. De facto, é complicado. Porquê? Porque a PIDE nunca prendia um fulano por razões políticas. Não é? Prendiam porque ou ele estava documentado, ou tinha feito uma reunião, não é? Tinha feito uma reunião com os trabalhadores para contestar a direção, ou para reivindicar salários, ou tinha-se, sei lá, ou tinha participado, andava a distribuir jornais clandestinos, ou, portanto, a diferença, portanto, entre crime político e crime comum é muito difícil de destriçar em muitas circunstâncias. E havia um fulano, que naturalmente nunca ouviu falar no Palma Inácio, ouviu no Palma Inácio. Palma Inácio era um fulano que era piloto, sargento, piloto aviador. E, portanto, eles precisavam de dinheiro. A oposição, para fazer a guerra ao regime salazarista, precisava de dinheiro. E então fizeram um assalto ao Banco da Figueira da Foz. Não é? Depois meteram-se no avião e foram-se embora. Não é? E roubaram o dinheiro do Banco da Figueira da Foz. E pergunta-se, é crime político ou é crime de delito comum? Diga-me cá. Não sei. Não sabe? Não. Então, mas eles são ladrões? Não, mas sim, é complicado. Não sei responder. Eles não são ladrões. Eu não sei, é complicado. Eles não levaram o dinheiro do Banco da Figueira da Foz. Não foi para o distribuírem entre si. Foi para desenvolverem atividade contra a política de um Estado ditatorial. Não é? Pois acabou. Não são ladrões. Não são ladrões. Não é? Então, para que depois, nas discussões que eu tive com os advogados antes da libertação, havia advogados também que estavam abanados, não é? Que também hesitavam, não é? E houve um advogado que perguntou assim, quando se punha a questão, é preciso saber em que é que eles gastaram o dinheiro. Em que é que gastaram o dinheiro? E houve um advogado que disse assim, quer dizer, se o gastaram em esmolas para a igreja, aí não é, está tudo bem. Se o gastaram para o hotel em Argel, onde tiveram uma reunião, aí já está mal, não. Aí já é crime. Não é? Pronto. Portanto, quer dizer, não é uma decisão, não é uma decisão fácil, não é? Pronto. E o problema que se põe aqui, efetivamente, é esse. Quem é que é libertado e quem é que não é libertado. E, portanto, são duas correntes que se opõem aqui. O general Spínola, já ouviu falar do general Spínola? O general Spínola era um homem, não era um revolucionário, claro. Não é? Era um homem, portanto, com tendências também, diria, quer dizer, não era um democrata de maneira nenhuma, não é? E, portanto, quer dizer, para ele um Estado tinha que ser um Estado forte, tinha que ser policial. Ele, portanto,
A extinção da PIDE para ele não era assim uma coisa, era preciso dar-lhe outro cariz, não é? Dar-lhe uma outra forma, não é? E assim ele já tinha previsto um fulano para ser o novo diretor da Polícia Política, não é? E, portanto, ele estava receando, ele era um anticomunista feroz, ele estava receando que realmente se pusessem cá fora aquela malandragem toda, comunistas e tudo. Está a ver? E, portanto, ele manda um delegado para evitar que se consumasse a libertação dos presos políticos. Assim, com mãos largas. Portanto, ele queria que houvesse ali uma certa contenção. E, portanto, manda um dos seus homens de confiança. E esse, um dos seus homens de confiança era um bom homem, mas, efetivamente, conforme as diretivas do general, praticamente ficava tudo preso. Não é? Porquê? Porque realmente tinham cometido crimes de delito comum. Não é? Está a ver? Chegando ao ponto de ir discutir a libertação, sim ou não, com os próprios elementos da PIDE, que já estavam presos num dos redutos, numa das fortalezas de Caxias. Chegou ao ponto de ir discutir quem é que devia ou não devia ser preso. De maneira que o PIDE dizia, isso é um fulano terrível, não é? Anda sempre a dizer que a terra é de quem a trabalha, mobiliza os trabalhadores rurais, não é? Vai assistir muitas vezes às festas deles e aproveita para fazer comícios e não sei o que mais. Então esse fica, não é? Fulano, esse fulano é uma alma danada na Faculdade de Direito. Mobiliza os estudantes contra os professores, arranja lá um inferno, os professores não sabem o que é que hão de fazer. Então, esse fica, não é? Pronto. E ficava praticamente tudo. Até que houve que tomar uma decisão, não é? E a decisão é tomada pelo tal meu amigo de Xerais. É que eu telefono e perguntei, está aqui uma situação muito complexa, muito difícil. Porque vem um delegado do general e portanto, ficam quase todos presos à mesma e tal. E, entretanto, já havia a tomada de posição dos presos que diziam ou sai todos ou se não sai ninguém. E dos próprios advogados que lá estavam, que também diziam, os presos têm razão, isto é uma revolta, não é? Para repor a democracia e o Estado de Direito e, portanto, não há razão para estes homens ficarem presos. Nós também não saímos daqui enquanto eles não forem libertados. E é o tal meu amigo Xerais, quando eu o ponho a par da situação difícil que se está ali a viver, porque se isto não se resolvesse, era o 25 de Abril que estava em causa. Já viu o que era aparecer nos jornais e nas rádios a dizer, não é? 25 de Abril, sim, mas os presos continuam tudo presos. Não é? De maneira que é esse meu amigo que diz, olha, liberta todos. Contrariando, no fim de contas, o próprio general, não é? E eu mandei libertar todos os presos. Foi tudo libertado, todos libertados naquela altura. E pronto, foi assim. Foi muito fácil a minha tarefa, embora a discussão, a vida com os próprios advogados, para me esclarecerem sobre o que era um crime político, e a discussão com o outro oficial mandado do Spínola, não é? Também tivesse sido complicada. Mas não foi complicada ao ponto de dramatizar. Não houve drama. Foi mais uma discussão de cavalheiros, mais do que... Na peça de teatro que escrevi é que houve necessidade de dramatizar. Teatro é drama, se for tudo linear, não chega a ser teatro, não é? Mas quando libertou os presos políticos, qual era o ambiente? O que é que as pessoas lhe diziam? Diziam-lhe alguma coisa? Qual era a reação delas quando lhe abriram as portas? Então, de euforia, claro.
de euforia, viva a liberdade, não é? Abraçavam os amigos, diziam 25 de Abril, não é? Viva a liberdade, cá fora as pessoas cantavam e gritavam liberdade, liberdade, 25 de Abril, MFA, um barulho. Havia muita gente, milhares de pessoas. As pessoas foram concentrando à roda do forte. Havia milhares de pessoas, talvez. Cantavam, vitoriavam, e quando eles saíram foi uma festa, uma coisa em grande, não é? Uma autêntica euforia. É autêntica euforia. Como é que descreve os anos que seguiram à Revolução de 1974? Como decorreu o processo de transição da ditadura para a democracia? Olha, eu pouco sei dizer sobre isso. Porque eu fiquei depois encarregado dos ficheiros da PIDE. Fiquei encarregado da documentação. Fiquei responsável pela documentação da PIDE. Está a ver? E o trabalho era imenso. Trabalhávamos até às tantas da noite, não é? O trabalho era, de facto, imenso. E essas reuniões que se faziam entre militares e tal, para tomar decisões, muitas vezes políticas difíceis, eu era assoberbado ali com o trabalho e, não é? Era trabalho dia a dia, permanente. Fazia-se um trabalho importante, digamos. Porque naquela altura, sabe, a transição de uma ditadura para uma democracia não é uma coisa fácil. Está a ver? Porque a ditadura tem a sua base social de apoio. Não tenha dúvidas. Não são todos democratas. Aparecem todos com o braço no ar, não é? Viva a democracia e viva o MFA. Mas também uns dias antes estavam no terreiro do Paço a vitoriar o Salazar. Não é? Quer dizer, a ditadura tem a sua base social de apoio. E que é poderosa. É ou não é? É mais poderosa. Está do lado do poder. É mais poderosa. Então, quer dizer, então a sociedade tem a obrigação de se defender das ameaças. Porque a democracia é frágil. E então uma democracia, em começo, em princípio, tem muitas fragilidades. É ou não é? Onde é que está a liberdade de imprensa? Começa-se de repente com a liberdade de imprensa? Começa-se de repente a abrir a boca das pessoas e pôr-lhes a língua a falar? Não é? Não é fácil, pois não? Então é complicado. Mas tem que se defender dos seus inimigos também. Portanto, há que ver onde é que estão os inimigos. E tem que os maniatar, tem que os paralisar. Está certo ou não? E então, havia nessa altura, surgem como cogumelos as comissões de trabalhadores, as comissões sindicais, as comissões para a reforma agrária, as comissões surgem comissões de todas as formas e feitios. Mas essas comissões, ninguém lhe diz que elas vão ser constituídas por fulanos que eram elementos da PIDE, pois não? Ou que eram informadores da PIDE, ou que pertenciam ao aparelho de Estado, não é? Direto ou indiretamente. Então, quer dizer, tem que se tomar medidas para evitar isso. Está a ver-se numa comissão de trabalhadores, agora vão ter tipos que eram informadores da PIDE. Não. Não pode. Está certo? No sindicato. Não é? Então a Comissão de Documentação da PIDE tinha esse papel. Era enviar a quem lhe pedia informações sobre o que constava nos processos. Está a ver? Há uma lista, fulano, beltrano, cicrano, querem constituir uma comissão de trabalhadores. Diga-me cá o que é que consta.
E nós dizíamos, não tomávamos partido nenhum, mas dizíamos o que constava daqueles folemes. Não é? Participou numa reunião assim, fez assado, disse isto, aquilo ou aquilo outro, qualquer coisa. Não é? Pronto, e depois eram eles que decidiam, não éramos nós. Decidíamos, a gente só dizia, o que consta no processo é isto, o que consta é aquilo, o que consta é aquilo outro, mais nada. E tínhamos um trabalho imenso com isso. Além disso, tínhamos o trabalho que nós considerávamos muito importante, que era, de facto, a detecção dos informadores. Porquê? A PIDE, os elementos oficiais da PIDE são uma coisa. Os informadores são muito mais. Ou seja, o senhor António Francisco é um funcionário da PIDE, é um agente da PIDE. Mais ou menos camuflado, mas as pessoas até sabem que ele é um agente da PIDE. O pior é que ele tem, não é? Ele tem a trabalhar com ele 40 ou 50 pessoas que lhe fornecem informações, que escutam às portas, que estão no café e estão a ouvir conversas, não é? E que lhe vendem informações. As pessoas às tantas também querem receber 500 escuditos, não é? E, portanto, quer dizer, cada elemento da PIDE, cada agente da PIDE, tem a trabalhar com ele, direto ou indiretamente, uma data de gente, muita gente, informadores. São os tipos execráveis, quer dizer, uma vergonha de gente, não é? Sub-homens que se prestam àquelas funções. Eu, não é? É sim, senhor. Então, mas era muito difícil detectar. Porquê? Porque eram muitos. Porque eles, quando faziam as suas delações, eles não punham lá o nome. Eles punham, era um pseudónimo. Não é? E então tenho que descobrir, através do pseudónimo e através da delação, quem foi o fulano que fez essa delação. Está certo? De maneira que um fulano dizia isto, aquilo e aquilo outro. Um escritor, por exemplo. Ouvia uma carta, já ouviu falar do José Cardoso Pires? José Cardoso Pires. Não é estranho o nome. É o nome, escritor português, já morreu aqui há meia dúzia de anos. José Cardoso Pires. Havia uma carta onde era o José Cardoso Pires, disse isto, disse aquilo, disse aquilo outro. Chamámos lá o José Cardoso Pires. Ouça lá, quem é que escreveu esta carta? Ele leu aquilo. O homem caiu das nuvens. Era um amigo dele, eletricista. Tinha-o chamado uma vez lá à casa e depois tinha ficado amigo do homem que até às vezes jantava lá em casa. Está a ver? Portanto, nós tínhamos esse trabalho, considerávamos isso uma coisa importante. Qual era a pergunta? Já não me lembro. Como decorreu o processo de transição da ditadura para a democracia? Mal. Está a ver? Conto-lhe duas coisas. Conto-lhe dois episódios. E por esses episódios avaliará se realmente o processo de transição foi aquele que deveria ter sido ou não foi. Depois dá-me a sua opinião. Depois do 25 de novembro, sabe o que foi o 25 de novembro? Não. Não sabe? Então o 25 de novembro foi, de facto, o fim da Revolução. Até aqui há uma revolução. A partir do 25 de novembro entra o grupo, digamos, conservador. Portanto, a revolução é revolução, é revolução, é revolução. As coisas sucedem-se, não é? Muitas vezes por força das massas populares, sei lá, as coisas andam para a frente, tomam-se decisões, muitas vezes atabalhoadas também,
mas também se resolve muita coisa, não é? Não se está muito agarrado às leis e aos princípios antigos, não é? Anda-se para a frente, não é? E então, o 25 de novembro vem parar a revolução e dizer agora mando estes tipos, não são de direita, não são reacionários, mas também não são coisa nenhuma. Claro, quando os tipos não são coisa nenhuma, armam em cordeirinhos, mansa, a gente já sabe como é, não é? Mas, portanto, o poder aí muda de mãos. Está a ver? Ou de cabeças e mãos. Vem o 25 de novembro. E no 25 de novembro, já eu tinha saído da Comissão de Extinção da PIDE, visto que a Comissão de Extinção da PIDE foi uma coisa muito complicada, porque incomoda muita gente. Está a ver? Incomoda muita gente. Porquê? Pá, já se constituíram os partidos políticos. Os magnatos, os donos disto tudo, já estavam no Brasil. Já se constituíram os partidos políticos. Já se fala em eleições e por aí fora, não é? E então, como é que é? Se calhar, grande parte dos informadores já são militantes de partidos políticos. Se calhar até de esquerda. Não é? Já se conta com eles para os votos, como é. E de maneira que a Comissão, assim como as condições políticas foram evoluindo, não é? Até chegar ao 25 de novembro, também a Comissão de Extinção da PIDE se foi esvaziando e perdendo competências, está a ver? E quando chega ao 25 de novembro, na véspera, eu fui mandado para Beja, para um quartel para Beja. Está a ver? Na véspera do 25 de novembro, a 24 de novembro. Agora não sei se é 24, se é 25, acho que é 24. Chego lá, tranquilamente. Não sabia de nada. Sabia que havia efervescência e tal, que as coisas, os ânimos andavam exaltados, que as coisas não corriam bem, que havia conflitos. Mas não fazia ideia que ia desencadear o 25 de novembro. De maneira, chego a Beja, tranquilamente, jantei, joguei o meu brites, não é? Fui-me deitar descansado. No dia seguinte, acordo e encontro um capitão que eu já conhecia. Eu era mais velho, já era major, então. Encontro um capitão que me diz, veja lá, cheguei agora o comandante quer que eu faça um auto. Um auto é como se fosse um tribunal, não é? É um fulano agora, um juiz faz um auto, ou um fulano do tribunal faz um auto. Ouve a pessoa, não é? E descreve o que é que se passou. Tenta averiguar o que é que se passou. E de maneira que... Então, mas contar essa história. Então, o que é que se tinha passado? Tinha-se passado o seguinte. Ouviu falar na reforma agrária? Tenho uma ideia, mas muito vaga. Mas explique-se, se faz favor. Ouça lá, o mar é dos pescadores. Não, o mar é de todos. Mas os pescadores podem ir lá e pescar, não é? Sim, mas de uma certa forma estão a pescar também para nós, para nos venderem o peixe também. E a terra? A terra é dos agricultores, mas de certa forma é de toda a gente, porque depois também não vamos é toda comprar a os gente. legumes. É o dono da terra. Faz dela o que quer, não é? Pode deixá-la inculta. Pode semear trigo, pode pôr lá carneiros a pastar, pode fazer isso tudo, não é? Mas, a tal história da há bocado do fulano, não é? A terra havia entre o pessoal de esquerda, especialmente dos comunistas, a terra é de quem a trabalha. Quer dizer,
não há direito, consideram que não há direito de as pessoas serem donos da terra e, digamos, pagarem baixíssimos salários para ou terem proveito ou a não utilizarem a terra devidamente. Por exemplo, havia muita gente que vivia à custa, por exemplo, só da cortiça e tinha propriedades imensas de onde só extraía a cortiça, mas isso dava-lhe o suficiente para viver tranquilamente em Cascais, ter cães de caça e cavalos de raça, não é? Portanto, havia grandes fortunas, havia fulanos com propriedades imensas no Alentejo, nas quais havia inclusivamente aldeias que dependiam daquela terra e não tinham trabalho, porque o fulano resolveu que não queria arranjar conflitos com os trabalhadores e de maneira só havia trabalho quando era de tirar a cortiça. Não é? E havia propriedades onde havia aldeias no meio e que não tinham trabalho. O proprietário resolveu que não tinha chatices. Os trabalhadores reivindicavam, eram coirões, não faziam, não davam para a frente. De maneira, quer dizer, e então as pessoas tinham a noção de que realmente aquilo não podia ser assim. Se havia lá terra, era preciso ir trabalhá-la, era pão que dava às pessoas. Era a maneira das pessoas viverem. Não podia ser assim, não podia. O destino daquela gente não podia estar entregue a meia dúzia de fulanos que eram donos da terra. E então, houve um movimento, logo a seguir ao 25 de Abril, houve um movimento de ocupação das terras. Está a ver? Das terras incultas. Portanto, as pessoas, os trabalhadores rurais, iam e ocupavam as terras. Não é? Era a reforma, foi chamada reforma agrária. Claro, quem defendia isso mais acerrigamente, quem sempre tinha defendido isso, era o Partido Comunista, não é? Que atuava na clandestinidade. Mas aquela ideia de que a terra é de quem a trabalha, não é? Fervilhava nas pessoas, nos trabalhadores agrícolas, que viviam com grandes dificuldades. Não tinham trabalho. Se iam caçar pássaros para comerem, não é? Eram presos. O atentado da natureza. Se iam roubar fruta, pá, dava a roubar a fruta que não era deles, pá. As casas no Alentejo, como sabe, não têm quintal, quase. Não têm quintal, chegam mesmo nem jardim, chegam à frente. Não é? De maneira que houve esse movimento de ocupação de terras. Está a ver? Bem, dizia-se que era o Partido Comunista, mas não era. Porquê? Pá, aquela herdade foi ocupada, ali. Os fulanos ocuparam aquela herdade. E depois está outro ao lado. Mais 50 ou 100 hectares. Ao lado. E aqui, desta aldeia, estão a pensar assim, epá, se nós não vamos ocupar, vão lá outros. É ou não é? Eles chegavam lá, o proprietário não estava lá, vivia em Lisboa ou vivia em Paris, qualquer coisa que valha. Chegavam lá e instalavam-se na propriedade. Não é? Levavam as caçadeiras, chegavam lá e instalavam-se. E então foram criadas, mas isto avançou, dizia-se que era o Partido Comunista. O Partido Comunista, de facto, tinha semeado a ideia, mas eles avançaram independentemente do Partido Comunista, está a ver? A reforma agrária foi como uma mancha de óleo. A mancha de óleo, não é? Foi como uma mancha de óleo. E então houve necessidade de criar as comissões regionais da reforma agrária. Está a ver? Criaram-se comissões regionais da reforma agrária. O que era isso? Era para disciplinar as ocupações de terras, para impor uma disciplina na distribuição de terras. Quem é que constituía essas comissões regionais da reforma agrária? Era o elemento do exército, o elemento militar, o elemento da autarquia, o elemento do sindicato dos trabalhadores, o elemento, portanto, era um conjunto de entidades que tinham a ver com a atividade daquela área. Está a ver?
e pronunciavam-se e foram estabelecidas algumas leis. Por exemplo, a propriedade era avaliada em pontuação. Se era árida, tinha X pontos, se não tinha nada. Se era apta para a agricultura de sequeiro ou para a agricultura de regadio, teram não sei quantos pontos por hectare. E assim se estabeleceu um sistema de pontuação que levava a avaliar se realmente a propriedade era para ocupar ou não era para ocupar. Ou se tinha sido ocupada, se tinha que ser desocupada em parte. Está a ver? E aos proprietários garantia-se uma parte, não é? Que lhe era devida, 50 mil pontos. E o resto seria então nacionalizado ou constituído em cooperativas de trabalhadores. Está vendo? Mas então, essas comissões regionais, às tantas, pronunciavam-se. Esta ocupação foi legal ou ilegal? Foi ilegal porque ocuparam mais do que não sei o quê. Então, esta parte tem que ficar entregue ao proprietário. Não é? Então, e esta propriedade ainda não foi ocupada, mas está abandonada, esta propriedade pode ser ocupada pelos trabalhadores. Não é? Portanto, estabeleceu-se este mecanismo, estas comissões regionais da reforma agrária, oficialmente, portanto, com participação dos poderes instituídos. E o que é que se passou então? Passou-se que um fulano, que era contrabandista, conhecido na área, contrabandista em grande. E o que é que ele fez? Tinha comprado uma propriedade que fica no Rio Mira. No Rio Mira. Mira é o rio de Vila Nova de Mil Fontes. Ao rio que desagua em Vila Nova de Mil Fontes. É o Rio Mira. O Rio Mira vai por aí acima. E para traineiras, para barcos de pequeno calado, era navegável até Odmira. Até perto de Odmira. Era navegável. Até perto de Odmira. E o que é que ele fez? Essa propriedade não era para fazer agricultura. É porque, junto ao Rio Mira, tinha os armazéns abandonados, onde as traineiras, onde os barcos podiam chegar, e que serviam para armazenar o contrabando. Está a ver? Uhum. Pronto. Depois, ele tinha o sistema de distribuição do contrabando, principalmente, acho que era tabaco, principalmente. E a propriedade estava completamente abandonada. Nada. Agricultura, zero. Mas é que essa propriedade foi ocupada pelos trabalhadores. E a Comissão Regional da Reforma Agrária já tinha dito que aquela propriedade estava abrangida, porque a agricultura, zero. Não é? Não sabia que estavam lá os armazéns com o contrabando, não é? O Vital Furtado era tão malandro que tinha oferecido uma ambulância ao Governo Civil de Beja, mas ele é que tinha que fazer a rodagem. Naquela altura os carros faziam rodagem, ou seja, os primeiros não sei quantos mil quilómetros tinham que ser feitas em velocidades não muito excessivas, nem grandes acelerações. O carro estava em rodagem, naquela altura os carros faziam rodagem. E ele entregou as ambulâncias, como era uma ambulância, como era um carro sofisticado, ele é que fazia a rodagem. Então, e o malandro a fazer a rodagem andou a distribuir, com a ambulância andou a distribuir contrabando. Está a ver? Bem, mas perante a ocupação da herdade, os trabalhadores chegaram lá, deixaram lá 3 trabalhadores com as suas espingardas. Ficaram lá 3 trabalhadores durante a noite. O Vital Furtado soube que a propriedade estava ocupada. Ele era contrabandista e tinha aqueles homens, os capangas dele, aqueles tipos de blusão preto, não é? Meio ciganados, do Algarve. Organiza uma coluna de guerra, vem por aí fora.
né, do Algarve, de Vila do Bispo, vem por aí fora, passa por Odmira, junto à Guarda Republicana, com reboques de trator, com fardos de palha de um lado e do outro, e tipos com espingardas aperradas. Como se viesse fazer uma guerra. Estavam lá 3 desgraçados trabalhadores. Está a ver? E ele vem fazer uma guerra com os seus capangas. Passa ao pé da Guarda Republicana, os fulanos de Odmira, os proprietários de Odmira, donos da terra, não os trabalhadores de Odmira, claro, ficam todos felizes e juntam-se à coluna de guerra do Vital Furtado. Está a ver? E vão também lá expulsar os trabalhadores da Herdade. Os coitados dos 3 trabalhadores que lá estavam. Fizeram 30 tropelias aos homens, despiram-nos, empurraram-nos para o rio, não sei o quê, por aí fora. E foram-se embora. Correram com os 3 trabalhadores, foram-se embora. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Odmira souberam do que estava a passar, mobilizaram-se, mas a coluna já tinha ido embora. Ninguém lhes fez mal. Quando alertam o quartel de Beja, porque andava toda a gente na rua, porque os fulanos depois, solidários com os trabalhadores, vem todos os tipos que tinham uma espingarda, vêm com espingardas para a rua, de maneira durante a noite. É uma confusão muito grande, não é? Ninguém sabe quem. E os donos da terra que se tinham junto à coluna de guerra do Vital Furtado, não é? Também andam ali. E agora? É capaz de haver para ali alguns grandes estarilhos, não é? Então pedem apoio a Beja. O governador civil de Beja pede ao quartel para mandar lá alguém. E avança um pelotão onde ia o tal capitão que eu lhe referi há bocado. O tal capitão. Que vai com 30 homens, ou 18 homens, ou lá quantos são, vai lá, durante a noite, começa a tentar apurar o que é que se tinha passado, lá fica mais ou menos a ver o que é que se passou, mas durante a noite, de maneira, pega em fulanos que foram acusados pelos trabalhadores de ter alinhado na coluna do Vital Furtado, está a ver? Fulanos que tinham participado, pega neles e leva-os para Beja. Não como presos, mas é para esclarecer a situação, visto que ali não havia possibilidade de fazer o tal auto. Está a ver? Eles não estão presos. Vão lá para ser ouvidos, depois são devolvidos. Está a ver? Bem, veio o 25 de novembro, decretada a prevenção. O quartel entra de prevenção. Então, e agora? O que é que se faz aos homens? Eles não estão presos. Ficam aqui fechados no quartel. O que é que se faz aos homens? O governador civil ou o presidente da Câmara disse, bem, só há uma solução. Eles não ficam presos, mas instalações há em Pinheiro da Cruz, que é uma prisão que há lá. Mas eles não ficam presos, mas têm lá instalações, ficam ali. Porque mandá-los para Odmira, também sabe-se lá o que é que vai suceder. Não é? De maneira que é melhor, não podem estar no quartel. Eu que ainda tenho condições. Olha, ficam em Pinheiro da Cruz estes dias. Está a ver? Dois dias depois, entretanto eu tinha começado a ajudar o capitão a fazer o auto. Ajudar o capitão a fazer o auto é dizer, fulano tal, compareceu perante mim, declarou chamar-se fulano tal, ser filho de não sei o quê, natural de, por aí fora, tal. Interrogado sobre o que se passava, portanto é a forma de fazer um auto, não é? Mais ou menos tem este palavreado, não é? E de maneira que eu estava ali ao pé do capitão e dizia, pá, olha que você tem que pôr isto assim, assado, frito e cozido. Mas nem interroguei ninguém. Nem fui ao Odmira. Imagine. Mas eu era um alvo, está a ver? Assim como fui bombardeado pela comunicação social
enquanto estava no serviço de documentação. Era um alvo fácil, não é? Portanto, volta na volta havia uma ferroada. Ali, portanto, aparecem em grandes colunas no jornal A Luta, não é? No jornal A Luta. Enquanto em Lisboa decorre o 25 de novembro, Major Vargas prende democratas indefesos em Odmira. Está a ver? Eu não prendi ninguém, nem fui a Odmira, nem coisa nenhuma, está a ver? Bem, o que é dramático nisto, é que o militar não se pode defender. Eu não posso fazer declarações públicas nos jornais. Portanto, eu tenho que aguentar e cara calada. Está vendo? Está a ver? De maneira que isto passou-se e digamos, e a reforma agrária, assim como naquela altura, portanto, os poderes instituídos já, quer dizer, as coisas tinham evoluído bastante, não é? E a reforma agrária, pronto, depois, quer dizer, no fim de contas, tudo acabou por voltar para trás. Okay? No fim, a transição é uma coisa muito complicada de se dizer, porque no fim de contas, vamos lá ver, os donos disto tudo fugiram para o Brasil, não é? A comunicação social sem rei nem roque, não é? O 25 de novembro traz uma situação completamente nova. Quer dizer, as coisas, às tantas, são muito complicadas, não é? Tudo, no fim de contas, acaba por voltar para trás. No fim de contas, os donos da terra, os milionários, os donos disto tudo, fugiram para o Brasil, mas deixaram cá os seus capangas. Ficaram cá. Não foi? Os juízes, quando falámos há bocado nos informadores da PIDE e da PIDE, não falámos nos juízes do plenário. Mas quem condenava os presos da PIDE eram os juízes do plenário. Ninguém lhes fez mal, ninguém lhes perguntou, pediu contas. Está a ver? Os juízes, é como agora, são senhores todos poderosos, ninguém lhe vai à mão. Ali ninguém lhe perguntou, ó seu malandro, então você puniu este fulano e aquele outro. Que mal é que lhe fez? É que fizeram. Era pelas ideias que defendiam, não é? Os juízes do plenário. Nada, ninguém lhes tocou, ninguém lhe fez mal. Ninguém lhe pediu contas. Portanto, os donos disto tudo ficaram lá. Os juízes ficaram cá. A comunicação social ficou cá. E eles eram os proprietários, ou não? Quem é dono dos jornais? É o Zé Trabalhador? Quem é que são os donos dos jornais? Quer dizer, a transição para a democracia é uma coisa muito complicada, muito complexa, está a ver? Não se pode dizer que as coisas não tenham evoluído. Mas essa evolução é uma coisa muito lenta, não pode deixar de ser assim. Quem é que está mais preparado para aproveitar as vulnerabilidades da democracia? Quem é? São os trabalhadores ou são os senhores e os juízes e os advogados? Não é? São eles é que, no fim de contas, estão mais aptos para explorar as limitações da democracia. Tá? Portanto, veja, a reforma agrária voltou para trás. Os donos da terra
acabaram por voltar a ser donos da terra. Alguns até receberam mais do que aquilo que tinham perdido, não é? Muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter vindo aqui hoje e contar-me estas histórias que eu gostei muito de ouvir. Ainda há muito por contar, não é? Mas, de facto, as vozes para denunciar, as vozes para explicar corretamente aquilo que se passou, não são muitas, não é? Também a minha interpretação, claro, também não é correta. Todas as interpretações, numa democracia, todas as interpretações são respeitáveis, não é? Depois há que fazer o estudo aprofundado, a comparação, a verificação no terreno, essas coisas todas. A democracia é um longo processo. É um longo processo. Vamos a caminho, vamos a ver. As coisas, de facto, melhoraram. O nosso país é um país muito melhor na sua geração do que na minha. Não é? A vossa vida é melhor do que a nossa. Vocês são mais livres, mais cultos, mais virados para as tecnologias, para, sei lá, para ações mais nobres, por aí fora, talvez. De maneira que eu é que agradeço ter-me dado a oportunidade de dizer algumas coisas. Muito obrigado. Obrigada.